milionário se choca ao descobrir que a mendiga negra pedia comida para seu filho. Em uma cidade repleta de luzes e sombras, onde o glamour é uma armadura e a solidão um fantasma, Eduardo Mendes se acomodava em sua imponente mansão. Milionário, cercado por carros luxuosos, obras de arte e uma riqueza que poderia encher salões, ele era um homem que ignorava a dor ao seu redor. Olhar pela janela era um hábito, mas nem os rostos famintos ou as roupas esfarrapadas nas ruas conseguiam tirar seu foco dos próprios pensamentos. A solidão, para ele, era uma paz disfarçada. Certa manhã, enquanto a cidade ainda despertava, Eduardo ouviu uma batida na porta. Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos e, com um ar desinteressado, abriu. À sua frente, uma menina de 9 anos, com olhos grandes e expressivos, vestidos puídos e o semblante cansado, olhou para ele. O coração dele não se mexeu. As palavras "me dá comida" doíam mais que qualquer grito. Para Eduardo, era mais uma cena da rotina. Em um momento ele enxergou o que antes não via, a razão detrás daquela súplica. Sofia, como se apresentou, não pedia para si, mas para o irmão pequeno, Pedro, que se debatia contra a desnutrição. Uma construção abandonada, nos fundos de sua propriedade, escondia a dor de 2 crianças. Ali estava a solidão, que se misturava à culpa, escravizando Eduardo de uma maneira que ele nunca imaginou possível. Foi uma decisão rápida: levar as crianças ao hospital. Agora, Eduardo não era o homem rico que só pensava em si. Ele era alguém que queria ajudar. Sofia e Pedro, depois de dias de sofrimento, receberam o tratamento necessário e começaram a se recuperar. O sorriso de Pedro, ao ganhar comida e afetos, foi uma miragem que iluminou a escuridão que habitava a mansão. Eduardo se viu se tornando figura paterna, oferecendo abrigo e segurança. Algo mudara, mas essa nova vida, como um castelo de cartas, estava ameaçada. Um tio distante, que sempre quis explorar a fortuna da família, a par. O jogo entre amor e burocracia se intensificou. Eduardo sentia seu coração acelerado, tentando se agarrar aos laços que se formaram em poucos dias. Enquanto Sofia e Pedro se adaptavam à nova realidade, Eduardo lutava contra os fantasmas do passado e as intenções de um homem que não conhecia o valor do amor. No entanto, algo surpreendente aconteceu. O tio, ao observar o amor genuíno e a felicidade que irradiava entre os 3, começou a se questionar: o que realmente importava? Poder ou carinho? A batalha estava longe de acabar, mas Eduardo sentia que havia descoberto uma nova razão para lutar. Com o destino das crianças em jogo e sua própria transformação à espera, Eduardo se viu em uma encruzilhada. Poderia ele e o tio criar um novo tipo de família? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo ainda estava perdido em seus pensamentos quando, de repente, a campainha soou novamente. O som parecia ecoar dentro dele, ressoando uma urgência que ele não conseguia ignorar. O coração acelerou enquanto ele caminhava em direção à porta. Quando abriu, o que viu o deixou em choque total. À sua frente estava Marlene,
uma mulher que ele conhecia apenas de vista. Uma velha conhecida da família, que trabalhava como assistente social na cidade. Eduardo, você precisa me ouvir. Sua voz era apressada, carregada de preocupação. Sofia e Pedro, eles não são irmãos. O chão sob os pés de Eduardo parecia desaparecer. Ele sentiu um frio na espinha. Como assim? A pergunta escapou, quase um sussurro. Pedro, ele não é apenas seu irmão. Ele é seu filho. A revelação era como uma explosão, suas palavras retumbando em seus ouvidos. Eduardo piscou, lutando para processar o que ouvira. Pedro, seu filho? Como isso era possível? A mente dele girava como um carrossel em descontrole. Marlene continuou. A mãe deles, aquela que morreu atropelada há alguns meses, era sua namorada de adolescência, e Pedro é fruto dessa união. Durante anos, ela teve a família dela acreditando que o menino era órfão. Sofia sempre foi a irmã adotiva, mas na verdade, ela fez de tudo para proteger Pedro. Agora, com a morte da mãe, estão vulneráveis. Se o seu tio descobrir, pode ser um desastre. Eduardo não conseguia respirar. Cada palavra da mulher remexia suas emoções, revirando camadas de dor e arrependimento. Ele tinha abandonado o amor de sua vida, e ao descobrir isso agora, percebia que ele só queria protegê-los. Mas agora, tudo era tão complicado. E o tio? Ele poderia usar essa informação contra ele e as crianças. Eu não posso deixar que isso aconteça, Eduardo murmurou, sua voz trêmula. Ele estava falhando, se tornando o ídolo ausente na vida de um filho que não sabia que tinha. Essa nova realidade o esmagava, mas também acendia uma faísca de determinação dentro dele. Ele precisava agir. Mas como? O que fazer agora que a linha entre o amor e a responsabilidade havia se tornado tão turva? Os gritos de Pedro no fundo trouxeram-o de volta à realidade. O menino ria, ignorando o caos que cercava os adultos. Eduardo fechou os olhos, sentindo um nó na garganta. Como ele poderia olhar nos olhos deles e não dizer a verdade? Eduardo, a hora é urgente. Você tem que decidir. O tom de Marlene fez seu coração acelerar. A pressão aumentava e ele sabia. As futuras interações com o tio não seriam apenas sobre um novo tipo de família. Era uma batalha de amor versus poder. E agora ele tinha mais a perder do que nunca. Ele respirou fundo. O jogo havia mudado. Era hora de descobrir quem realmente era seu tio e até onde ele estava disposto a ir para destruir sua chance de ser pai. O que antes eram horas do dia, agora eram minutos fugazes. E ao abrir a porta do futuro, Eduardo percebeu que não havia retorno. As cartas estavam na mesa, e a jogada final estava prestes a começar. Eduardo estava ali, paralisado. As palavras de Marlene pesavam como chumbo em seu coração. Ele se sentia em um turbilhão de emoções. Como isso era possível? O silêncio que se seguiu parecia rasgar o ar. O rosto de Pedro, brincando despreocupado no sofá, sua risada ecoando como um lembrete da inocência em meio ao caos, cortou fundo em Eduardo. Ele precisava agir, e rápido. Eu preciso conversar com você, Sofia. Rapidinho, chamou, a voz tremendo. Com a cabeça cheia de cabelos cacheados, aproximou-se com um olhar curioso. Mas antes que pudesse desvendar a situação, uma sombra se projetou sobre eles. Eduardo virou-se apressadamente. Seu tio, Miguel, estava na porta. Com um sorriso calculado e os olhos maliciosos, ele disse: Eduardo ouviu um sussurro sobre um pequeno tesouro escondido. A ameaça era palpável. O tio parecia estar sempre à espreita, pronto para atacar. Mas antes que Eduardo pudesse articular uma resposta,
Um estrondo vindo do lado de fora da casa cortou o clima tenso. Era com um grito abafado que Sofia olhou pela janela. Eduardo, tem uma multidão lá fora. A voz da garota tremia. Eduardo seguiu o olhar dela e viu um rastro de gente se aglomerando na entrada da mansão. Vidas quebradas, olhares de desespero, um clamor. Ele sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? Uma onda de gritos e murmúrios se intensificou, e na mesma hora alguém bateu com força na porta. Apressado, especialmente agora com o mistério da ligação entre Pedro e Sofia, Eduardo abriu a porta. O que viu fez seu coração parar. Do lado de fora, uma mulher de olhar desolado, cheias de cortes e sujeira, segurava uma foto amarelada com cuidado, como se fosse o único pedaço de vida que lhe restava. Eduardo, por favor, você tem que me ajudar, ela implorou, a voz carregada de dor. E para seu horror, ao olhar mais de perto, ele reconheceu aquela mulher. Era Ana, sua namorada do passado, mãe de Pedro. O próprio espírito do passado que ele havia ignorado retornava para assombrá-lo. Você não sabe, não sei como, mas eles dizem que a sua riqueza é a razão por trás de toda a tragédia. Essa vida que você vive tira as crianças da vida delas. Elas estão em perigo e você precisa de se proteger. Ana continuou ofegante e desesperada. Eduardo ficou em choque. O que ela queria dizer? O que sua riqueza tinha a ver com tudo isso? Os olhares da multidão se intensificaram. Um eco sombrio de murmúrios reverberava pelo ar pesado. Os olhos de Miguel brilharam com uma satisfação sombria. Ele sabia que tinha um trunfo. Ana, então, olhou nos olhos de Eduardo. Os serviços sociais estão envolvidos. Eles descobriram sobre o passado de Pedro. E Eduardo, quem você acha que tem sido a mão por trás de tudo isso? Você. Você tem que decidir entre ficar com eles ou perder tudo. Para sempre. Eduardo sentiu o chão sob seus pés desmoronar. A verdade se revelava em camadas, desnudando não apenas sua vida, mas a vida das crianças que agora eram sua responsabilidade. Uma multidão ansiosa aguardava na porta, e a batalha estava prestes a começar. Ele olhou para Sofia e Pedro, agora lutando por um futuro incerto. Uma questão pairava no ar com densidade. Quem ele seria se não tivesse nada além do amor que descobrira? Miguel começou a rir, um som cortante que ecoou no silêncio denso. Havia mais em jogo do que Eduardo jamais poderia imaginar, e o futuro das crianças estava em uma linha tênue, a caminho de uma escolha que mudaria tudo. Ao olhar para Ana, ele sentiu que a verdade era uma faca afiada, disposta a cortar qualquer laço que ele tentasse preservar. O que ele faria agora? Eduardo estava ali, paralisado. As palavras de Ana pesavam como chumbo em seu coração. O que ela dissera girava na sua cabeça como uma tempestade, revelando não apenas segredos, mas um abismo de dúvidas. E enquanto a multidão se aglomerava na porta, uma verdade aterradora pairava no ar como uma sombra. O que mais ele não sabia? Ana respirou fundo e seus olhos refletiram. Eduardo, você não sabe o que realmente aconteceu. Pedro e Sofia não são apenas vítimas de uma vida difícil. A mãe deles, minha irmã, ela não morreu por acidente. Foi tudo planejado. E você é o alvo. As palavras caíram sobre ele como uma bomba, ecoando em sua mente. O que ela queria dizer? Antes que pudesse mesmo formular a pergunta, um grito estridente rompeu o silêncio. Uma mulher na multidão chorava, apontando para casa e gritando por socorro. O desespero em sua voz ecoando mais alto que todos os outros lamentos. Eduardo se virou,
E ao fazer isso, viu Sofia e Pedro parados, com olhos arregalados, absorvendo a cena que se desenrolava. Ele sentiu um aperto no peito. O que lhe diria a eles? O que lhe assegurava que estavam seguros? Eduardo, a gente precisa ir agora. Ana sussurrou com urgência, puxando-o pelo braço. Se eles descobrirem que você é o pai, a sua riqueza irá torná-los mais alvos. Eles vão querer as crianças. E Miguel, ele quer isso. Ele sempre quis. Antes que Eduardo pudesse entender o que estava acontecendo, Miguel avançou para ele, com um sorriso vitorioso. Você está perdendo o controle, Eduardo. Uma história dessa não se cala facilmente. E as crianças? Você acha que elas vão ficar seguras aqui? Sofia olhou para Eduardo, preocupação desenhada em seu rosto. A inocência da criança era uma lâmina afiada em seu coração agora. Os gritos da multidão ficaram mais intensos, como se algo estivesse prestes a estourar. E era nesse momento crítico que a porta atrás de Miguel se abriu de repente. Um homem alto, de terno escuro e semblante sério, atravessou a porta. Ele não era apenas um estranho, era um policial, com uma expressão que falava mais que 1000 palavras. Eduardo Mendes, estamos aqui para prender você por suspeita de envolvimento em uma conspiração de tráfico humano. O tempo parou. O ar ficou, os olhos de Ana se alargaram, enquanto Sofia e Pedro se agarravam à figura de Eduardo, que agora se sentia afundando em um mar de incertezas. Não, isso não faz sentido, Eduardo gritou, o pânico tomando conta dele. Eu estava tentando proteger as crianças. O policial não hesitou, apontando diretamente para ele. Suas ações recentes levantaram muitas suspeitas. Temos testemunhas e precisamos saber a verdade sobre o que aconteceu com Ana e as crianças. O ódio começava a preencher os olhos de Miguel. Seu sorriso se alargou. Ele sabia que a segurança delas está em jogo. Miguel provocou, como um demônio usufruindo do caos. Ana se virou para Eduardo, os olhos cheios de lágrimas profundas. Eduardo, você precisa decidir. Você vai lutar por eles ou vai deixar essa vida acabar em tragédia? A multidão agora murmurava, e os olhares se fixavam em Eduardo, num misto de desconfiança e compaixão. Era como se a verdade estivesse cravada em suas almas, um eco que não poderia ser silenciado. O pânico subiu e, nesse momento, uma revelação cortante atravessou sua mente, revelando que tudo aquilo era mais do que ele imaginava. A escuridão que ele pensou que havia deixado para trás agora voltava para persegui-lo. E em meio a toda essa confusão, a única coisa que ele sabia era que as vidas das crianças estavam em jogo. Ele estava diante de um desfecho que não havia como prever. Eu não posso deixar que isso aconteça. Eduardo gritou, num ato desesperado. Mas o que fazer agora? O que aconteceria com Sofia e Pedro? O que realmente estava em jogo? O pano ainda não havia caído. E a luta pela verdade apenas começava, enquanto novos segredos se desenrolavam, prontos para mudar tudo novamente. Eduardo estava ali, paralisado. As palavras de Ana pesavam como chumbo em seu coração. O que ela dissera girava na sua cabeça como uma tempestade, revelando não apenas segredos, mas um abismo de dúvidas. E enquanto a multidão se aglomerava na porta, uma verdade aterradora pairava no ar como uma sombra. O que mais ele não sabia? Eduardo, você não sabe o que realmente aconteceu. Ana insistia, sua voz tremendo com a urgência da revelação. Pedro e Sofia não são apenas vítimas de uma vida difícil. A mãe deles, minha irmã, ela não morreu por acidente. Foi tudo planejado, e você precisa entender isso.
A tensão na sala cresceu como um gás inflamável. As palavras de Ana reverberaram, deixaram todos sem ar. O policial, os rostos na multidão, tudo parecia distante, como se Pedro e Sofia fossem os únicos pontos fixos em um mundo desmoronando. Planejado? Planejado por quem? Eduardo perguntou. Sua voz tremia entre a raiva e o medo. Ele olhou para sua namorada do passado, cada vez mais confuso. Miguel aproveitou o momento para se aproximar, a malícia estampada em seu rosto. Você não faz ideia do que está envolvido aqui. Esse jogo vai além do que você imagina. Miguel riu com desprezo. Mas eu vou te contar. Só não diga que não avisei. A multidão do lado de fora começou a gritar. O barulho aumentou e, no meio da confusão, uma nova figura apareceu. Era um homem com uma feição sombria, vestido com roupas escuras, que empurrou os outros para o lado. Eduardo sentiu um frio na espinha. Hora nenhuma foi tão pesada. Estamos todos aqui por você, Eduardo. A verdade finalmente está vindo à tona. A voz do homem ecoou carregada de ódio e desprezo. Ele segurava um celular na mão. Essas crianças estão em risco, porque você não sabe que é o verdadeiro alvo. Tudo isso foi uma armadilha. Ana olhou para Eduardo, seus olhos cheios de desespero. Eduardo, você precisa escutar. Eles estão manipulando as situações. A multidão murmura, e a tensão subiu mais um nível. Então, como se o universo estivesse conspirando contra ele, o celular do homem piscou. Ele acenou para Eduardo, exibindo a tela. Veja isso! Ele virou o aparelho, revelando uma foto. Eduardo arregalou os olhos. Era uma imagem de uma mulher. Não qualquer mulher, mas uma cópia exata de Ana, com detalhes sutis que Eduardo reconheceu. Essa é Ana, sua namorada de adolescência. Ela foi quem orquestrou tudo isso. Essa história com as crianças, suas complicações, é tudo parte de um plano maior. Ela é a verdadeira vilã, Eduardo. O homem gritou, e a atenção da multidão se voltou para Ana, agora com expressões de choque. Um silêncio cortante ficou no ar. Eduardo piscou como se tivesse sido atingido por uma brisa gélida. Ele olhou para Ana, que estava pálida, mas seus olhos transpareciam uma determinação feroz. Eles mentem, Eduardo. Você sabe quem eu sou. Ana se virou para o homem desafiadora. Eu só protegi o que era meu. Mas o homem não recuou. E o que você diria que é seu é um filho que você destruiu. O clamor da multidão cresceu, e Eduardo sentiu cada palavra como uma lâmina afiada. Era tudo um jogo. As cartas estavam na mesa, mas a confiança que ele tinha em Ana começou a desmoronar. Ele se encontrou em um mar de dúvida e culpa. As crianças estavam no meio disso, e ele se sentia encurralado entre a verdade que estava sendo revelada e a lealdade a uma mulher que agora talvez fosse um completo estranho, eufórico e apavorado. Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés. A verdade não era o que ele esperava. Enquanto Miguel sorria, a multidão rosnava como animais. Algo dentro dele estava cobrando por ação. Ele precisava decidir. Qual lado do jogo ele escolheria? O passado ou a proteção das crianças, que se tornaram uma parte de si? Como ele poderia lidar com a verdade colossal que virou seu mundo de cabeça para baixo? E nesse instante de limbo, Eduardo percebeu que o verdadeiro custo do amor e da riqueza não era a sobrevivência em um jogo sombrio, mas a luta por redenção, por um futuro incerto em um labirinto de mentiras. E a pergunta persiste: até onde ele iria para proteger aqueles que amava? Eduardo estava ali, paralisado. As palavras de Ana,
pesavam como chumbo em seu coração. O que ela dissera girava na sua cabeça como uma tempestade, revelando não apenas segredos, mas um abismo de dúvidas. E enquanto a multidão se aglomerava na porta, uma verdade aterradora pairava no ar, como uma sombra. O que mais ele não sabia? Eduardo, você não sabe o que realmente aconteceu. Ana insistia, sua voz tremendo com a urgência da revelação. Pedro e Sofia não são apenas vítimas de uma vida difícil. A mãe deles, minha irmã, ela não morreu por acidente. Foi tudo planejado e você precisa entender isso. A tensão na sala cresceu como um gás inflamável. As palavras de Ana reverberaram, deixaram todos sem ar. O policial, os rostos na multidão, tudo parecia distante, como se Pedro e Sofia fossem os únicos pontos fixos em um mundo desmoronando. Planejado? Planejado por quem? Eduardo perguntou. Sua voz tremia entre a raiva e o medo. Ele olhou para sua namorada do passado, cada vez mais confuso. Miguel aproveitou o momento para se aproximar, a malícia estampada em seu rosto. Você não faz ideia do que está envolvido aqui. Esse jogo vai além do que você imagina. Miguel riu com desprezo. Mas eu vou te contar. Só não diga que não avisei. A multidão do lado de fora começou a gritar, e no meio da confusão, uma nova figura apareceu. Era um homem com uma feição sombria, vestido com roupas escuras, que empurrou os outros para o lado. Eduardo sentiu um frio na espinha. Hora nenhuma foi tão pesada. Estamos todos aqui por você, Eduardo. A verdade finalmente está indo à tona. A voz do homem ecoou carregada de ódio e desprezo. Ele segurava um celular na mão. Essas crianças estão em risco porque você não sabe que é o verdadeiro alvo. Tudo isso foi uma armadilha. Ana olhou para Eduardo, seus olhos cheios de desespero. Eduardo, você precisa escutar. Eles estão manipulando as situações. A multidão murmurava, e a tensão subiu mais um nível. Então, como se o universo estivesse conspirando contra ele, o celular do homem piscou. Ele acenou para Eduardo, exibindo a tela. Veja isso. Ele virou o aparelho, revelando uma foto. Eduardo arregalou os olhos. Era uma imagem de uma mulher. Não qualquer mulher, mas uma cópia exata de Ana, com detalhes sutis que Eduardo reconheceu. Essa é Ana, sua namorada de adolescência. Foi quem orquestrou tudo isso. Essa história com as crianças, suas complicações, é tudo parte de um plano maior. Ela é a verdadeira vilã, Eduardo. O homem gritou, e a atenção da multidão se voltou para Ana, agora com expressões de choque. Um silêncio cortante ficou no ar. Eduardo piscou como se tivesse sido atingido por uma brisa gélida. Ele olhou para Ana, que estava pálida, mas seus olhos transpareciam uma determinação feroz. Eles mentem, Eduardo. Você sabe quem eu sou. Ana se virou para o homem, desafiadora. Eu só protegi o que era meu, mas o homem não recuou. E o que você diria que é seu é um filho que você abandonou, uma família que você destruiu. O clamor da multidão cresceu, e Eduardo sentiu cada palavra como uma lâmina afiada. Era tudo um jogo. As cartas estavam na mesa, mas a confiança que ele tinha em Ana começou a desmoronar. Ele se encontrou em um mar de dúvida e culpa. As crianças estavam no meio disso, e ele se sentia encurralado entre a verdade que estava sendo revelada e a lealdade a uma mulher que agora talvez fosse um completo estranho. Eufórico e apavorado, Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés. A verdade não era o que ele esperava, e enquanto Miguel sorria, a multidão rosnava como animais. Algo dentro dele estava cobrando por ação.
Ele precisava decidir. Qual lado do jogo ele escolheria? O passado ou a proteção das crianças que se tornaram uma parte de si? Como ele poderia lidar com a verdade colossal que virou seu mundo de cabeça para baixo? E nesse instante de limbo, Eduardo percebeu que o verdadeiro custo do amor e da riqueza não era a sobrevivência em um jogo sombrio, mas a luta por redenção, por um futuro incerto em um labirinto de mentiras. E a pergunta persiste: até onde ele iria para proteger aqueles que amava? Eduardo estava ali, paralisado. As palavras de Ana pesavam como chumbo em seu coração. O que ela dissera girava na sua cabeça como uma tempestade, revelando não apenas segredos, mas um abismo de dúvidas. E enquanto a multidão se aglomerava na porta, uma verdade aterradora pairava no ar como uma sombra. O que mais ele não sabia? Eduardo, você não sabe o que realmente aconteceu. Ana insistia, sua voz tremendo com a urgência da revelação. Pedro e Sofia não são apenas vítimas de uma vida difícil. A mãe deles, minha irmã, ela não morreu por acidente. Foi tudo planejado. E você precisa entender isso. A tensão na sala cresceu como um gás inflamável. As palavras de Ana reverberaram, deixaram todos sem ar. O policial, os rostos na multidão, tudo parecia distante, como se Pedro e Sofia fossem os únicos pontos fixos em um mundo desmoronando. Planejado? Planejado por quem? Eduardo perguntou. Sua voz tremia entre a raiva e o medo. Ele olhou para sua namorada do passado, cada vez mais confuso. Miguel aproveitou o momento para se aproximar, a malícia estampada em seu rosto. Você não faz ideia do que está envolvido aqui. Esse jogo vai além do que você imagina. Miguel riu com desprezo. Mas eu vou te contar. Só não diga que não avisei. A multidão do lado de fora começou a gritar, e no meio da confusão, uma nova figura apareceu. Era um homem com uma feição sombria, vestido com roupas escuras, que empurrou os outros para o lado. Eduardo sentiu um frio na espinha. Hora nenhuma foi tão pesada. Estamos todos aqui por você, Eduardo. A verdade finalmente está indo à tona. A voz do homem ecoou carregada de ódio e desprezo. Ele segurava um celular na mão. Essas crianças estão em risco porque você não sabe que é o verdadeiro alvo. Tudo isso foi uma armadilha. Ana olhou para Eduardo, seus olhos cheios de desespero. Eduardo, você precisa escutar. Eles estão manipulando as situações. A multidão murmurava e a tensão subiu mais um nível. Então, como se o universo estivesse conspirando contra ele, o celular do homem piscou. Ele acenou para Eduardo, exibindo a tela. Veja isso! Ele virou o aparelho, revelando uma foto. Eduardo arregalou os olhos. Era uma imagem de uma mulher. Não qualquer mulher, mas uma cópia exata de Ana, com detalhes sutis que Eduardo reconheceu. Essa é Ana, sua namorada de adolescência. Ela foi quem orquestrou tudo isso. Essa história com as crianças, suas complicações, é tudo parte de um plano maior. Ela é a verdadeira vilã, Eduardo. O homem gritou e a atenção da multidão se voltou para Ana. Agora com expressões de choque. Um silêncio cortante ficou no ar. Eduardo piscou como se tivesse sido atingido por uma brisa gélida. Ele olhou para Ana, que estava pálida, mas seus olhos transpareciam uma determinação feroz. Eles mentem, Eduardo. Você sabe quem eu sou. Ana se virou para o homem desafiadora. Eu só protegi o que era meu. Mas o homem não recuou. E o que você diria que é seu é um filho que você abandonou, uma família que você destruiu. O clamor da multidão cresceu, e Eduardo sentiu cada palavra como uma lâmina afiada. E então, do fundo da multidão, uma mulher se destacou.
Ela tinha um olhar confuso, mas estava furiosa. Esta é a verdadeira Ana. Eu sou a irmã dela. E você, Eduardo, é um hipócrita. Eu sou a responsável por tudo isso. Vocês não sabem de nada. Eduardo ficou paralisado, sua mente rodava. O que você está dizendo? As palavras mal saíram. O mundo ao redor parecia desmoronar. Você acha que ela estava apenas tentando proteger alguém? Não, ela se aproveitou de sua riqueza e abandonou a família dela. E agora quer se fazer de vítima frente a você. A mulher avançou e a multidão a seguiu em um murmurinho crescente. Eduardo olhou para Ana. O rosto dela agora era um misto de raiva e medo. Diga a verdade, Ana. O que você fez? Eu fiz o que tinha que fazer. Eles nunca foram parte do meu plano. Ela gritou, mas não havia mais confiança em sua voz. A tensão estava no auge. O policial olhou para a mulher furiosa na multidão. Então você conhece os segredos. Por que não nos contou antes? A pressão aumentava. Eduardo sentiu sua respiração falhar. Tudo estava desmoronando ao seu redor. Ele olhou nos olhos de Pedro e Sofia, que estavam paralisados ao seu lado. O que isso significava para eles? E assim, no meio desse frenesi, o celular do homem na mão do intruso começou a vibrar intensamente. Ele olhou para a tela e congelou. O que está acontecendo? Sua voz falhou. E então, com uma expressão de horror, ele mostrou a tela cheia de mensagens e fotos, revelando planos e nomes de pessoas envolvidas em algo muito maior. Eduardo, você se tornou uma peça em um tabuleiro que nem imagina. E agora todos estão em grande risco. A revelação se espalhou como um incêndio entre a multidão incrédula. Enquanto todos processavam a nova informação, Eduardo sabia que estava em um caminho sem volta. Sua vida, suas escolhas, tudo estava prestes a mudar. E o que seria dele e das crianças? Apenas uma coisa era certa: o jogo estava apenas começando. Eduardo estava ali, paralisado. As palavras de Ana pesavam como chumbo em seu coração. O que ela dissera girava na sua cabeça como uma tempestade, revelando não apenas segredos, mas um abismo de dúvidas. E enquanto a multidão se aglomerava na porta, uma verdade aterradora pairava no ar como uma sombra. O que mais ele não sabia? Eduardo, você não sabe o que realmente aconteceu. Ana insistia, sua voz tremendo com a urgência da revelação. Pedro e Sofia não são apenas vítimas de uma vida difícil. A mãe deles, minha irmã, ela não morreu por acidente. Foi tudo planejado, e você precisa entender isso. A tensão na sala cresceu como um gás inflamável. As palavras de Ana reverberaram, deixaram todos sem ar. O policial, os rostos na multidão, tudo parecia distante, como se Pedro e Sofia fossem os únicos pontos fixos em um mundo desmoronando. Planejado? Planejado por quem? Eduardo perguntou. Sua voz tremia entre a raiva e o medo. Ele olhou para sua namorada do passado, cada vez mais confuso. Miguel aproveitou o momento para se aproximar. A malícia estampada em seu rosto. Você não faz ideia do que está envolvido aqui. Esse jogo vai além do que você imagina. Miguel riu, com desprezo. Mas eu vou te contar, só não diga que não avisei. A multidão do lado de fora começou a gritar, e no meio da confusão, uma nova figura apareceu. Era um homem com uma feição sombria, vestido com roupas escuras, que empurrou os outros para o lado. Eduardo sentiu um frio na espinha. Hora nenhuma foi tão pesada. Estamos todos aqui por você, Eduardo. A verdade finalmente está indo à tona. A voz do homem ecoou carregada de ódio e desprezo. Ele segurava um celular na mão. Essas crianças estão em risco, porque você não sabe que é o verdadeiro alvo.
Tudo isso foi uma armadilha. Ana olhou para Eduardo, seus olhos cheios de desespero. Eduardo, você precisa escutar. Eles estão manipulando as situações. A multidão murmurava, e a tensão subiu mais um nível. Então, como se o universo estivesse conspirando contra ele, o celular do homem começou a vibrar. Ele olhou para a tela e congelou. O que está acontecendo? Sua voz falhou. E então, com uma expressão de horror, ele mostrou a tela cheia de mensagens e fotos, revelando planos e nomes de pessoas envolvidas em algo muito maior. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que estava em algo muito mais profundo do que imaginava. Ao olhar mais de perto, seus olhos se fixaram em uma das fotos. Era uma imagem nítida de Ana, mas diferente. Nela, Ana sorria, segurando uma criança. Uma criança com as mesmas feições de Pedro, mas com um traço a mais, uma marca de nascença na mão. Essa não pode ser! Eduardo murmurou, tremendo. Ana, o que é isso? Os olhares se voltaram para Ana, que estava pálida, mas seus olhos transpareciam uma determinação feroz. Eles mentem, Eduardo! Você sabe quem eu sou! Eu só protegi o que era meu. Essa é a prova de que você está ligada a isso. Você utilizou as crianças como parte de um plano, não foi? O homem de roupas escuras gritou, seu semblante se encolhendo em desprezo. Isso não pode ser verdade, Eduardo gritou, procurando a verdade nos olhos de Ana. Me diga que não é verdade. Eduardo, eu não sabia de nada. Era uma proteção. Se você soubesse... Ana gaguejou, lágrimas escorrendo por seu rosto. A multidão ansiosa olhava para a cena com interesse crescente, murmurando palavras de descrença. Miguel, observando a cena, sorriu com satisfação, como um leão prestes a devorar sua presa. Eduardo, agora em choque, sentiu a pressão subir. Era muita informação. E então, enquanto ele estava paralisado, o homem de roupas escuras, visivelmente enfurecido, deu um passo à frente. Você pode não saber o que está por trás disso, Eduardo, mas a vida destas crianças, que você tenta proteger, está em grave perigo. E não só por você. Ele virou o celular mais uma vez e, dessa vez, uma nova mensagem apareceu na tela. Ele está chegando, Eduardo. Você precisa decidir, lutar ou fugir. O relógio está correndo, e ele não é apenas um personagem. É um jogador do mais alto nível no jogo que você acabou de entrar. Eduardo olhou rapidamente para Ana, depois para Miguel, e então para a multidão. Cada rosto refletia a mesma contemplação, medo e expectativa. Uma parte dele queria correr, mas havia também uma chama de coragem começando a arder. Assim uma pergunta ecoou em sua mente. Quem era realmente o inimigo? As palavras ressoaram. Ele está chegando. E então, tudo fez sentido de uma forma horrenda. O jogo não era apenas sobre os laços que ele fizera com aquelas crianças, mas sobre quem realmente controlava o tabuleiro. E nesse momento, Eduardo percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. As portas do cenário emocional se abriram, e o que se desenrolaria na sequência o deixaria sem chão. Uma sombra, mais sombria que o passado, estava prestes a reclamar as vidas que ele tentava proteger. Mas quem seria esse ele? O que Eduardo ainda não sabia sobre a verdadeira natureza do jogo em que ele se encontrava? Eduardo estava ali, paralisado. As palavras do homem ecoavam em sua mente. O pânico começava a se instalar. Ele está chegando, Eduardo. O que essa frase significava? O futuro das crianças, o seu futuro, pendia em um fio. Ele olhou para Ana. Em sua expressão havia um misto de raiva e desespero. E então, com um movimento rápido, tudo começou a desmoronar. Como você pôde, Ana? Eduardo perguntou, a voz tremendo. A multidão estava em silêncio,
a tensão pairando no ar como uma tempestade que prestes a estourar. Ele sentia o olhar de cada pessoa, esperando por uma resposta. E Ana, com os olhos fixos no chão, não parecia mais a mulher que ele conhecia. Mas antes que ela pudesse responder, a porta, atrás do homem de terno escuro, se abriu com um estrondo, revelando uma figura alta e sombria. Eduardo prendeu a respiração. Era um homem conhecido no submundo, um nome que sussurrava medo e respeito. Victor, o poderoso e perigoso chefe do crime que controlava a cidade. Eduardo Mendes, Victor começou, sua voz gelada. Parece que você se meteu em problemas que nem sonhou que teria. Ele avançou, e uma sensação de terror percorreu a multidão. E eu não vim até aqui apenas para assistir. Não, não pode ser, Ana murmurou, seu rosto pálido se tornando ainda mais claro. Havia um temor em sua voz que ecoou no coração de Eduardo. O olhar de Ana passava entre ele e Victor, como uma criança entre duas figuras de autoridade aterrorizantes. Sim, querida, eu estou muito presente, e você sabe o que isso significa. Victor sorriu, mas não havia nada amigável sobre isso. Ele estava no controle, e isso era visível. Você será a peça central do meu plano agora. Eu só preciso que você mantenha seu namorado sob controle. Todos prendiam a respiração. Eduardo sentiu um nó na garganta. O que você quer de mim? O medo brotava como erva daninha em seu peito. O que estava acontecendo? Eu quero um acesso completo à sua fortuna, Victor disse, desprezando a ideia de que poderia haver qualquer forma de resistência. E claro, que suas crianças estejam quietas, porque elas têm papel que você ainda não percebeu. Nunca! Eduardo gritou, mas ele percebeu que suas palavras soavam vazias nas circunstâncias. A pressão aumentava, e ele sentia como se estivesse em um filme de terror que já havia ultrapassado a parte mais assustadora. Os rostos na multidão refletiam medo, confusão e até mesmo a expectativa de quem assistia a um espetáculo macabro. Mas, abruptamente, uma explosão de luz iluminou a sala. O barulho da música ecoou e, no meio da gritaria, as pessoas começaram a olhar na direção da porta. Eduardo virou-se e viu uma figura emergindo da multidão. Era Sofia, com os olhos brilhantes de determinação e coragem. Pare! Ela gritou, fazendo todos se virarem para ela. Você não sabe com quem está lidando, sua criança. Victor zombou, mas a coragem que transparecia dos olhos dela parecia inquebrantável. Acalme-se e saia de aqui. Não, eu sei o que vocês fazem. E você não vai machucar meu irmão. Sofia levantou a cabeça, seu tom firme desafiando a escuridão que a cercava. Foi nesse momento que tudo se desdobrou em um turbilhão. Victor, incapaz de aceitar uma afronta de uma criança, avançou. Então, aconteceu algo totalmente inesperado. Um tiro ecoou e a sala ficou em silêncio absoluto. O impacto atingiu todos como um soco no estômago. Eduardo sentiu o coração parar por um instante. Ele olhou para Ana e, com horror, viu a expressão dela mudar. Ela se virou para ele, o olhar vazio, e então caiu, como um boneco de pano. Ana! Ele gritou, correndo até ela, mas a confusão e o pânico tomaram conta da sala. O tempo parecia desacelerar. Não! Não, não, não! A verdade estava se revelando, e o que Eduardo não sabia até então começava a ficar claro. Victor estava lá como um artista de marionetes e estava prestes a mudar o curso de tudo de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Qual seria a história por trás do que acabara de acontecer? O que mais estava escondido sob a superfície? Uma linha tênue se fechou,
E agora tudo que Eduardo acreditara poderia estar em ruínas. E onde estava Pedro? A angústia e o terror se misturavam, e o futuro começava a desmoronar diante de seus olhos, deixando um rastro de dúvidas e questionamentos. E assim, a linha entre amor e tragédia tomou uma nova cor, enquanto o destino se desenrolava em direções obscuras. Eduardo estava em choque. A cena diante dele era um pesadelo tornado realidade. Ana, caída no chão, deixava um vácuo enorme em seu coração. Ele sentiu o pânico tomar conta, enquanto o sussurro da multidão se transformava em gritos de terror. A vida daquelas crianças estava em jogo. O futuro delas, a segurança que tentara construir, tudo ameaçado. Não, Ana, não! Ele se jogou ao lado dela, segurando seu rosto. O olhar dela era de dor, mas uma tristeza profunda ocupava cada centímetro do seu ser. O tempo parecia desacelerar, e o mundo ao redor se tornava um borrão. Eduardo, Ana gaguejou, a respiração difícil. Cuidado, eles estão, vem atrás do que você tem. Suas palavras foram cortadas por um gemido fraco. Eduardo olhou para Victor, que observava com um sorriso triunfante. Você não entende, Eduardo. Eles sempre estiveram em perigo, e se não agir agora, pode ser tarde demais. A tensão na sala era palpável. A verdade, como um vento gelado, invadia seus pensamentos. Nesse momento, a figura de Sofia, tão destemida, se destacou. Ela se aproximou lentamente. Não podemos deixar que esse homem vença. Ele não tem poder sobre nós. Sua voz era firme, mas os olhos mostravam a fragilidade de uma criança. E no meio do caos, Eduardo sentiu um impulso de proteção. Você tem razão, minha pequena guerreira. Ele se levantou, apoiando-se sobre a força dela. A multidão murmurava, interessada, hesitante, sem saber o que fazer diante da confrontação. Victor, desdenhoso, começou a avançar. Você sempre será fraco, Eduardo, tendo o que tem, e mesmo assim não conseguindo proteger o que é realmente seu. Eduardo sentiu um calor nas veias. Eu não sou fraco. O verdadeiro poder está no amor, e não na ganância. E sem tempo a perder, ele pegou a mão de Sofia e se virou para Ana. Nós iremos juntos, agora. Num movimento rápido, ele chamou a multidão. Vocês não podem ficar aqui. Tem que sair. Este homem quer destruir tudo. O clamor crescente fez ecoar na sala. Vários rostos reconhecidos começaram a esboçar dúvidas, alguns se voltando contra Victor, outros usando a força do grupo como um escudo. Victor, percebendo a reviravolta, revelou seu verdadeiro rosto de raiva. Vocês acham que podem escapar de mim? Eu sou mais poderoso do que nunca. Mas as palavras dele não encontraram eco. Um grupo de pessoas se aproximou. Agentes da lei, liderados por um policial conhecido na cidade. Estamos aqui para prender você, Victor. Sua era acabou. As vozes se misturaram em uma tempestade de vozes. Em um movimento brusco, a tensão se dissipou. Um confronto começou. O momento era caótico, mas ao mesmo tempo havia uma elevação de esperança. Eduardo segurou firmemente a mão de Sofia, e com Ana agora se levantando lentamente, tudo o que parecia perdido começou a se reerguer. Vamos! Precisamos sair! Eduardo exclamou. E juntos eles avançaram em direção à porta. Lado a lado com Sofia e Ana,
Novamente, uma união formidável. O medo e a dor ainda dançavam ao redor deles, mas a luz da esperança, mesmo pequena, brilhava. Enquanto passavam, um fragmento fervoroso de emoção tomou conta de Eduardo. Ele virou-se para a multidão agitada, seus olhos refletindo determinação. Esta é a nossa chance. Lutem! Nunca deixem que o medo os domine. O clamor cresceu e a força da união se fazia cada vez mais forte à medida que se afastavam do tumulto. Com cada passo, Eduardo sentiu que o futuro deles era um borrão agora. Mas a possibilidade de um novo começo começava a se materializar. E com isso, uma pergunta ficava no ar, como uma faísca. O que realmente os aguardava na próxima esquina? E você, o que fará agora? Para não perder os próximos capítulos dessa história envolvente, se inscreva imediatamente no canal e não fique de fora. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre o que virá a seguir. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos nessa jornada.